Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É com grande carinho e amor que mais um dia o Senhor nos dá força e nos dá graça para continuar fazendo a vontade dEle, continuar fazendo o que o Senhor nos direcionou e nos capacitou. E Ele nos capacita a cada dia. E nessa noite, irmãos, eu quero aqui poder instruí-los, você que está ali na frente de um trabalho, você que é líder na tua igreja, você que amanhã quer estar na frente de uma obra. Mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor me direciona uma palavra para poder ensiná-los, poder trazer aqui o grande livramento da parte do Senhor para a vida de todos. Então, irmãos e irmãs, eu quero aqui poder orientá-los dentro da obra do Senhor. E que você possa, com os olhos espirituais, tratar cada problema. Mas que você nunca desanime, que você nunca se afaste da obra do Senhor. Então é isso que eu peço aqui nessa noite. Que vocês possam prestar atenção, se desligar desse campo do mundo, mas entrar no campo espiritual. Aonde a palavra do Senhor, ela nos encontra, ela nos traz alegria, ela nos traz mudanças. Às vezes você está fazendo a obra do Senhor, mas os outros pontos da sua vida têm estado destruídos. Porque muitas vezes existe o espírito de Jezabel atrapalhando o teu crescimento, tanto na igreja como na vida pessoal. Mas eu quero aqui nessa noite poder orientá-los, poder trazer aqui uma palavra cheia de esperança para a tua vida. E eu tenho certeza que nessa noite você não vai ser mais o mesmo. Então onde você está, quando você começar a ouvir essa mensagem, curva o seu semblante, pense no pior espírito de Jezabel que tem estado sobre a sua vida, que tem muitas vezes colocado obstáculos, colocado as brigas, colocado o distanciamento. Então o Senhor, quando Ele me trouxe essa palavra, no lembrar das minhas orações pela madrugada, o Senhor me tocou sobre ensinar o teu povo com esta palavra. E eu peço que os irmãos estejam atentos. Isso pode mudar o teu trajeto. Em nome de Jesus. Então curve o seu semblante onde você está. Vamos orar ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor falará contigo, como falou comigo através dessa palavra. E eu creio em nome de Jesus, que seja feita a vontade do Senhor sobre nossas vidas a partir de agora. Que não seja mais eu, mas sim o Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos ensinar para a honra e a glória do teu santo nome. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso de Israel. Pai, nesse momento entramos na tua presença, glorificando, exaltando o teu santo nome. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso para mudar a vida de todos que estão neste grupo, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, e aonde chegar essa mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes obras, grandes livramentos, curas. Então, Senhor, também oro, não somente por esse, mas por aqueles que têm pedido oração por um ente querido, têm intercedido, ó Pai, para que o Senhor venha curar daquela enfermidade que os médicos já desenganaram. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Então coloque as tuas mãos, Senhor, sobre cada um, sobre cada caso, ó Pai, e que a tua palavra venha limpar, transformar, Senhor, aquele que está caído, aquele que está sem direção. É isto, ó Deus, que lhe peço. Faça a sua obra, Senhor, pela misericórdia do teu santo nome, para com cada um desses que estarão me ouvindo. E aonde chegar esta voz, Pai, que é a voz do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar do alto da cabeça à planta dos pés cada um e sensibilizar, que ele possa ser sensível a partir de hoje, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Pai, me direciona sobre esta Bíblia, sobre a tua palavra nesta noite.
e que eu possa aqui trazer a linha de pensamento que o Senhor colocasse no meu coração para expressar o teu amor sobre cada um que tem buscado a tua palavra. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Então, irmãos, a palavra do Senhor, eu gostaria que todos abrissem no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 em diante, até onde o Espírito Santo de Deus, ele nos direcionar. E eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 em diante. Diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo vossas obras. Digo, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecerão, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retendo até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Amém, irmãos? Esta palavra, irmãos, quando o Senhor, na madrugada, estava pedindo uma direção do Senhor para trazer uma mensagem para a igreja, para trazer uma mensagem para os irmãos que me ouvem todos os dias, nos dias de culto, o Senhor tocou sobre mim. Filho, ensina os meus filhos. Aonde há um espírito de Jezabel em cada ponto que tem distanciado cada um da presença do meu reino. Então o Senhor, Ele quer nos ensinar. Não entenda como uma repreensão, mas sim um ensino, para que você possa aguçar o seu pensamento, a tua visão espiritual, e que você venha ser cheio da presença do Senhor a partir desta palavra, porque é promessa de Deus para a tua vida, em o nome de Jesus. Então, irmãos, quando em Apocalipse 2:20 até onde foi lido a palavra do Senhor, no versículo 26, do 20 ao 26, a Bíblia vai nos ensinar sobre uma mulher chamada Jezabel. Todos conhecem, mas muitos não sabem a profundidade que esta mulher na época ela causou aos cristãos e àqueles que buscavam a Deus. Então eu quero aqui ensiná-los com esta palavra. Então, irmãos, quando falamos de Jezabel, nós estamos falando de uma mulher que era má. E é bem possível que você já tenha ouvido falar sobre o espírito de Jezabel, pelo menos uma vez na sua vida. Porém, irmãos, a grande maioria das pessoas acredita que ela está ligada apenas aos pecados da prostituição e da perversão. Mas na verdade, irmãos, não é só isso. O espírito de Jezabel possui muitas características que impedem o crescimento da igreja e afastam o povo da presença de Deus. Então muitas vezes você deve estar se perguntando: mas pastor, quem foi Jezabel? Então Jezabel, irmãos, respondendo esta pergunta que muitas vezes a gente para pensar, ela é considerada a pior mulher de todo o Antigo Testamento. Era casada com o rei Acabe. Ela trouxe para Israel práticas pagãs que desagradaram a Deus. Ela foi uma rainha muito má.
que promoveu a idolatria e matou muitos profetas do Senhor, além de convencer seu marido a adorar outros deuses, que não fosse o Senhor. Então ela sustentava os 850 profetas dos deuses de Baal e Aserá. Esses profetas, irmãos, faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Então o espírito de Jezabel, irmãos, é como denominamos um comportamento que perturba muitas igrejas. Então o Senhor disse que esse tipo de atitude não deve ser tolerada. Contudo, em quase todas as igrejas, comunidades cristãs que existe no mundo, existe uma Jezabel no nosso meio. E a palavra diz lá em Apocalipse 2:20, e a si mesmo se declara, profetiza. E com isso engana muitas pessoas. Então esse tipo de espírito, irmãos, impede o crescimento da igreja e precisa ser derrotado para que a comunidade, a igreja de fé seja abençoada onde você está. Elias, certa vez, fugiu com medo das ameaças de Jezabel. E a Bíblia diz lá em 1 Reis 9, do 1 ao 10, eu vou ler aqui o primeiro versículo. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Então, irmãos, o pastor da igreja de Tiatira parece que tolerava os erros de sua pessoa, como Jezabel. Tanto o profeta como o pastor foram desafiados a enfrentar o espírito e vencer através do poder de Deus. Isto mostra, irmãos, que não precisamos ter medo. Porque lá em 2 Timóteo 1,7 ele diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, como descobrir o espírito de Jezabel no nosso meio? Então, irmãos, vejamos algumas características do espírito de Jezabel baseadas no personagem dela. Jezabel, ela trouxe a prostituição. Então Jezabel era uma mulher vaidosa. Em 2 Reis 9:30 ele diz assim a palavra: em seguida Jeu entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Então, irmãos, Jezabel, acostumada a conquistar seus interesses através da sedução, na Bíblia o termo prostituir tem o significado geral de infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, ela está se prostituindo. Pois, a Bíblia diz em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Então você precisa saber qual o Senhor que você tem servido. E nesse texto, em 2 Reis 9:22, Jezabel praticava tanto a prostituição sexual como a feitiçaria. Em várias igrejas, irmão e irmãs, o espírito de Jezabel entra através de pessoas que não estão com a sua vida em santidade. Por isso precisamos tomar cuidado com o que colocamos diante do altar para ministrar. Torne-se indispensável um padrão moral para quem estiver à frente da igreja. Isso não é legalismo, irmãos, mas é uma necessidade. Uma pessoa que está em pecado de fornicação, ou amaziada, ou que seja, não está preparada, muitas vezes, para ensinar. E sim, precisa ser restaurada, para entrar nos conceitos e nos preceitos do Senhor. Então devemos fazer isso, irmãos, com amor e muita paciência, nunca expondo ninguém em público. Hoje o que mais vemos, irmãos, são pessoas expondo as outras ao ridículo, colocando a vida dela aberta para que ela seja ridicularizada. Isso é o espírito de Jezabel, que quer o conflito entre os irmãos. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, nessa noite. Então, além dessa situação, irmãos, ainda existe a prostituição espiritual. Muitos membros, até líderes espirituais de igrejas,
são infiéis, aonde se congrega. Pessoas assim pulam de galho em galho, procurando onde ter algo que lhe agrada. E cada dia procura uma igreja, um pastor que faça sua vontade. Mas você deve se lembrar que o único que deve ser feito à vontade é do Senhor. Então o espírito de Jezabel, irmãos, faz com que líderes falem mal de seu pastor, de outros membros, traindo aquele que abençoa e luta por sua vida. Então, se você tem estado nessa condição, mude o conceito, porque você está trazendo maldição para a sua vida. A partir do momento que você está falando mal do seu pastor, do seu membro, do seu líder, você está trazendo o espírito de Jezabel para a sua vida. Então, irmãos, você tem se prostituído espiritualmente. Então não tolere esse tipo de prostituição em você e na sua igreja. Então você tem que orar, você tem que buscar, ao invés de apontar. E muitas vezes você tem estado nessa condição do apontamento. Mas o Senhor tem nos ensinado. Então nessa noite, o Senhor também vai falar sobre esse texto de idolatria, irmãos. Essa é uma das características do espírito de Jezabel, a idolatria. Jezabel patrocinava o culto a ídolos e tinha um exército de profetas chegando ao número de mais de 850 homens, sustentados por ela, para cultuar os deuses estranhos. E no livro de 1 Reis 18, 19, ele diz assim: agora, pois, mandas reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, irmãos, a idolatria é tudo que toma o lugar de Deus, pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém. No livro de Isaías 43, versículo 8, ele diz assim: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. No mundo evangélico onde nós vivemos todos os dias, esse atual, existe muito estrelismo, onde o nome de personalidades mais artísticas do que religiosas se sobrepõe. Nas igrejas locais, irmãos, onde você está, é algo percebível que o espírito de Jezabel se encontra. Entra então com a idolatria de cantor, pastor que quer ser homenageado, que quer ser lembrado, e principalmente a idolatria denominacional. A religiosidade, irmãos, faz com que membros da igreja onde você está, ou até onde você convive, sigam mais os que diz sua denominação ou líder do que o que a própria Bíblia nos diz. A idolatria, irmãos, no nosso meio, tem enganado muito bem aqueles que estão cegos, pensando que tudo está perfeito e que seu líder ou denominação não tem defeito. Alguns membros, irmãos, de igrejas fazem pior idolatrando um líder que não é de sua comunidade, em detrimento de que está ali e no dia a dia conhecendo os problemas e dificuldades do lugar e das pessoas. Com isso, vêm as comparações e cobranças indevidas. Com o tempo, essas pessoas se decepcionam e ficam frustradas, pois sua fé não era somente em Deus, e sim em doutrinas que são ensinamentos de homens. Se você olhar lá no livro de Mateus 15:9, está falando doutrinas que são ensinamentos de homens. O Senhor já alertava e vem alertando. E aí entra o ato da manipulação. Muitas vezes estamos se manipulando, estamos manipulando pessoas. Então Jezabel era manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito, seu próprio marido. Então Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Procure lá em 1 Reis 21, 25, está lá escrito. Então, por querer controlar tudo, Jezabel e todos ao seu redor, também era invejosa. A inveja é um mal demoníaco, irmãos, que tem estado nas igrejas, tem estado no nosso meio todos os dias. Uma certa vez, irmãos, armou uma mentira para matar um homem chamado Nabote.
só porque Acabe queria o seu terreno. Então tirou a via e a propriedade de um homem inocente. Quem manipula pessoas, irmãos, faz coisas terríveis, sendo capaz de tudo para alcançar os seus objetivos, com mentira, traição e vingança. Uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que deseja, trai ou apunhala outros pelas costas e se vinga de quem não fizer a sua vontade. Essa é uma pessoa de manipulação. Então o espírito de Jezabel, irmãos, entra em muitas igrejas através de pessoas que querem mandar em tudo na congregação. Algumas dessas pessoas, irmãos, já exercem funções de autoridade profissionalmente e refletem isso dentro da igreja, achando que podem dar ordens ao irmão como se fosse um empregado dele ou subordinado do trabalho. Contudo, ainda existem casos de pessoas que não se realizam profissionalmente ou até na família, que foram dominadas e parecem querer ser alguém dentro da igreja, assumindo funções onde não possam sobressair sobre os outros. Então, irmãos, a igreja não é um lugar de maltratar ninguém, e sim de demonstrar amor e companheirismo. Se alguém tem um título de poder na sociedade, ou aonde você está na sua igreja, isso fica do lado de fora. Dentro da casa de Deus, somos todos irmãos e devemos cumprir o que está escrito em Gálatas 5,13. Servir uns aos outros em amor. Por isso, irmãos, devemos ter cuidado ao colocar alguém na liderança que não trata bem os irmãos. Também é preciso ter cuidado, irmãos, com os sistemas políticos dentro da igreja, eclesiásticos, onde uma pessoa tem um poder excessivo na sua igreja, ou na igreja, como queira entender. Então não tolere, irmãos, a manipulação em sua igreja, que é o espírito de Jezabel que reina ali. Isso está derrubado em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. As pessoas que perseguem umas às outras. Jezabel então perseguiu os profetas do Senhor ao ponto que muitos tiveram que ser escondidos por um tempo. Muitos profetas foram mortos por Jezabel, e o próprio Elias foi ameaçado por ela. E um dos motivos desta perseguição é porque os profetas de Deus falaram a verdade e não o que Jezabel e Acabe queriam ouvir. Então, irmãos, o espírito de Jezabel pode ser percebido em igrejas, onde pessoas são perseguidas. Existem comunidades, igrejas, irmãos, onde tudo já está tão estabilizado que quando um homem e uma mulher de Deus propõe mudanças, passa a ser perseguido. A inveja, irmãos, e briga de poder fazem com que os líderes sejam perseguidos nas igrejas. Espiritualmente, irmãos, falando, uma das causas da perseguição é que o líder enfrenta as coisas demoníacas e luta contra as forças do mal. Por isso o inimigo usa pessoas para persegui-lo. Então você é líder, você é pastor, você é missionária. Entenda que quando você faz a vontade do Senhor, aonde você está, você é perseguido. E você precisa enfrentar essa perseguição externa de pessoas ou situações que vêm de fora para dentro da igreja, que é algo normal hoje em dia. Entretanto, a pior coisa é ser perseguido por irmãos. Esta é uma estratégia do diabo para enfraquecer a igreja, pois um reino dividido não subsistirá. Tome cuidado, irmãos, com pessoas que falam mal de outros irmãos ou que perseguem líderes, pois estão sendo usadas pelo espírito de Jezabel. Então não tolere esse tipo de perseguição aonde você está. Então livre a sua igreja, onde você congrega, do espírito de Jezabel, para que você possa ser cheio da presença do Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia.
Então, irmãos, o fim da vida de Jezabel foi terrível. Essa personagem que nós lemos aqui no livro de Apocalipse, chamada Jezabel, ela também foi avisada. E Jesus lhe deu tempo para que se arrependesse. Caso contrário, irmãos, sofreria muito, ao ponto de ser tratada no leito de enfermidade, e seus filhos ou seguidores também seriam exterminados. Então, se em sua igreja, irmãos, há esse tipo de comportamento, deixe Deus cuidar, pois Ele vai separar o joio do trigo. Confie na promessa de que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pode ler lá em Salmos 1:5. Então, irmãos, nesta mensagem que eu deixo aqui nessa noite, nós referimos ao espírito de Jezabel como algo demoníaco, que precisa ser expulso, e também comportamental, que precisa ser tratado muitas vezes. Então, eu aconselho a quem ler as escrituras a não usar isso como expressão de chacota, chamando irmãos e irmãs de Jezabel. Como eu já vi muitas vezes, irmãos. Você sabia que você amaldiçoou o seu irmão? Porque você não sabe como ele está espiritual. Você não sabe como que a vida dele está dentro do reino. E nem você pode reprimir pessoas usando esse termo. Porque você estaria usando as mesmas estratégias que o diabo usa. E muitas vezes fazendo igual. Porque é isso que o diabo quer. Que você faça igual, mesmo estando dentro da igreja. Então, irmãos, nós não podemos aceitar o mal para os nossos irmãos. Mesmo que estejam sendo usados pelo inimigo. Queremos sua libertação. Mas caso a pessoa não aceite ser tratada, não há nada que possamos fazer para que isso mude. O que diz lá em Provérbios 9, versículo 8? Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Para resolver o problema, irmãos, de uma igreja, ou da sua família, muitas vezes, e onde está o espírito de Jezabel, é preciso muita oração e jejum. Mas também devemos acompanhar a pessoa, enquanto está sendo tratada, tentando resgatar a sua vida através de conselhos, irmãos, ensinando a palavra de Deus com amor. Muitas dessas pessoas são apenas religiosos, que não tiveram ainda uma verdadeira experiência com Deus e precisam de nós para abençoá-los. Então vença o espírito de Jezabel com a oração e com amor. Se você é um profeta, lute contra o espírito de Jezabel, aonde você estiver, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai, neste momento eu quero aqui agradecer por essa passagem, por essa mensagem. E que todos os irmãos que ouvirem possam aprender o mais e mais dentro da Tua santa e gloriosa palavra. Eu sei que muitas vezes a palavra ela soa dura, mas nós precisamos ser ensinados. Porque muitas vezes nós estamos tratando aqueles que precisam das nossas orações com discriminação, com comportamentos que não pertencem ao Senhor. Então precisamos refletir. Precisamos ser servos do Senhor. Então, Pai, abençoa esses que estarão ouvindo e que eles possam colocar em prática. Então entra com a providência, Senhor, na vida de cada um que ouvir esta mensagem a partir de agora, para a honra e a glória do Teu santo nome. É isso que lhe peço, Senhor, nesta noite, sexta-feira, aonde muitos estarão entrando nas matas virgens para fazer um trabalho para destruir pessoas, famílias. Então eu intercedo, ó Pai, por todos. Repreende, Pai, todo esse mal. E que o Senhor entra com a cura
na vida das pessoas libertação e que elas possam ser livres e libertas em o nome de Jesus. É isso que lhe peço e te agradeço, Senhor, por mais esse momento na tua presença, em o nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Eu quero aqui trazer algo a vocês pensarem. O que tipo de líder você quer ser? E como está sendo o seu líder? Como está sendo as suas ações? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? No meio familiar? O que é necessário ser mudado? Pense nesta mensagem e comece a colocar em prática. Você vai ver que Deus vai te honrar, Deus vai se alegrar de você. As pessoas que estiverem ao seu redor, elas vão querer ouvir de você o que você vive, o que você vem vivendo. Você é escolhido do Senhor. Não pare a grande obra, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, a paz, a comunhão do Senhor esteja sobre todos. É isso que eu desejo sobre cada um nessa noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Um forte abraço. Que Deus abençoe e continue abençoando a cada um. Bom final de semana a todos. E que você, no domingo, que você for cultuar ao Senhor, você que cultua no sábado, você que vai para a escola dominical no domingo de manhã, você que vai para o culto da família, leva a sua família. Faz ali uma restituição familiar. Se lança no altar do Senhor. O Senhor me diz que tem pessoas nesse grupo e aqueles que estarão ouvindo. Eu não sei aonde vai chegar, mas você precisa pedir perdão no altar por algo que tem desagradado ao Senhor. Então faça aquilo que o Senhor tem pedido. É uma direção para você, irmão, irmã, em o nome de Jesus. Você ainda há tempo para todas as coisas. Mude essa situação que você vem vivendo. Não deixe o espírito de Jezabel dominar aquilo que não é para ser dominado. Deixa Deus dominar, em o nome de Jesus. Um forte abraço mais uma vez. Que Deus seja com todos, em o nome de Jesus.